Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou terapeuta holística, sistêmica, sou artista plástica e sou CEO da ATA. Acumulo todas essas funções, entre outras. Eu vim aqui falar sobre o eclipse. A gente sempre ouve, né? Antigamente, na época medieval e antes disso, as pessoas achavam que o eclipse era sempre um sinalizador de más energias. Na verdade, ele mostra um movimento do universo onde a mudança é extremamente importante. Existem eclipses do Sol e eclipses da Lua, solar e lunar. O que a gente vai ter agora, no dia 30, segunda-feira, é um lunar. E o que a gente vai ter no dia 14 de dezembro, o último do ano, é um solar. Quando a gente estuda astrologia, a gente tem arquétipos, como eu já falei em outros vídeos, né? Só dando um apanhado geral, o Sol está sempre relacionado à consciência. É aquilo que a gente precisa iluminar. É muito simples a gente fazer analogia, né? Onde tem o Sol, a gente ilumina. E onde a gente tem a Lua, a gente olha, observa, sente, porque está oculto. Não no sentido de estar escondido, mas no sentido de não estar claro, não estar totalmente aqui. É exatamente como a Lua. Além das fases que ela tem, ela ainda está no céu. E é um período em que a gente está dormindo, não é assim? Então, se a gente fizer a analogia, fica muito claro que a Lua trabalha com as coisas emocionais e inconscientes. A Lua é dessa maneira e o Sol trabalha com aquilo, conteúdo consciente que a gente tem, aquilo que a gente vai iluminar, aquilo que a gente vai tentar realizar. Um eclipse lunar que está trabalhando com aquilo que está oculto, que está vindo à tona, se a gente conseguir olhar todos esses últimos meses, o que é que tem mostrado, mostra nitidamente, né, um movimento do universo atuando em toda a parte coletiva da nossa civilização, na necessidade de acontecer mudança. A mudança, ela é um movimento. Se engana quem acha que a gente muda do dia para a noite. Ninguém muda do dia para a noite. Nem o universo, nem o planeta Terra, nem as organizações, nem as estruturas, nada, nem mesmo o relacionamento. Nada acontece do dia para a noite. Existe um movimento que vai amadurecendo, vai melhorando ou vai se desestruturando, se desorganizando para que outra forma apareça. Essa é a maneira correta de olhar a mudança. Ninguém pode ir contra este movimento natural de mudança. Ou então a gente tem crise. As crises acontecem porque a gente resiste à mudança. É simples assim. Toda a desconstrução que a gente vê em qualquer uma das áreas da nossa vida, ela sempre acontece porque a gente faz parte do universo. Nós todos estamos aqui. Especificamente, como eu tenho alertado e tenho conversado e mostrado nos vídeos, especificamente até 2023 nós vamos ter algumas crises. Por quê? Porque existe uma massa coletiva que resiste às transformações que já estão acontecendo. Elas não vão acontecer, elas já estão em movimento, já estão caminhando para se formar uma outra nova estrutura. Até 2023 a gente vai ter arquétipos de transformação de valores e de transformação das organizações, como eu também já tenho dito, das organizações, da parte governamental, da parte política, da parte religiosa, todas as estruturas que nos regem, elas estão se desconstruindo. Por quê? Porque estavam em cima de bases irreais ou de bases falsas, vamos colocar assim, onde não era exatamente aquilo que parecia ser. É só a gente olhar. Olha à volta e a gente vai reconhecer esse movimento em todas as áreas. Não é... às vezes eu ouço pessoas falarem, nossa, nunca existiu tanta falsidade, nunca existiu tanta hipocrisia, nunca existiu
tanta corrupção, nunca existiu tanta pedofilia, nunca existiu tanto abuso, né? Tudo isso sempre existiu, mas antes estava oculto, estava abaixo da camada do que era mostrado e evidenciado ao coletivo. Esse é o movimento da mudança. Então aquilo estava abaixo e precisou vir à tona. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está assistindo uma movimentação muito grande onde raças, racismos, pessoas, comportamentos, etnias, posicionamentos, está tudo em jogo, tudo em jogo. Por quê? Porque nós estávamos divididos em castas. É fácil a gente olhar para a Índia e achar que lá é muito feio porque existem as castas. Nós todos vivemos dentro de castas. Os latinos têm uma casta, os brasileiros têm outra casta, os europeus outra casta, os americanos, não os americanos norte-americanos, os americanos do continente americano, que são os indígenas, também têm outra casta. E as próprias histórias e revoluções e momentos estão cheios de casta, né? Essa época, a gente está sempre dividido, né, em castas, em guetos, né, que fica pior ainda. E é muito importante que a gente fique atento. A gente tem uma energia muito adequada de esclarecimento, de discernimento. Se a gente pudesse conectar essencialmente com esta energia, os véus caem naturalmente. A gente não precisa fazer muito esforço, só precisa usar o discernimento, usar a intuição. A lua sempre movimenta a energia e quanto mais clara a consciência da nossa estrutura emocional, mais consciente das minhas intuições eu fico. Eu consigo olhar e perceber, olhar no corpo as reações, sentir, ter aquele feeling, aquela sacada de que algo está errado. É exatamente esse o momento, de começar a dar atenção para aquele, nossa, eu senti isso, nossa, eu percebi isso, nossa, isso não me desceu bem, ficou aqui, ou caiu aqui no estômago e me deu uma reviravolta. É nesse sentido que um eclipse vem deixar à tona tanto os embustes, tanto as ilusões relacionadas, como o discernimento envolvido para que a gente expresse exatamente aquilo que é o mais próximo da verdade. Esse eclipse, ele vai acontecer no signo de Gêmeos, e o signo de Gêmeos é o arquétipo da comunicação. Esse tipo de comportamento é exatamente o comportamento onde as pessoas se colocam à mercê de quem pode e quer manipular. O controle e a manipulação, ele é exercido em cima de pessoas que não querem se dar ao trabalho de se autoconhecer. A manipulação e o controle acontece com grupos de pessoas, e isso é o coletivo de uma maneira extraordinariamente grande, onde as pessoas preferem se manter no lugar de serem conduzidas. Quando eu vivo uma vida e acho que alguém pode cuidar dela, tratar dela, da vida, né? Manter a vida, né? Alimentar a vida, suprir a vida, pagar por essa vida, eu estou me colocando à disposição do coletivo. Eu estou ali brigando para ser uma pessoa de padrão inconsciente coletivo. É aquelas que serão conduzidas, é aquelas que vão ser submetidas sempre a uma energia dual, né? Se eu sou manipulada é porque eu preciso ser manipulado. Ninguém é manipulado se não precisa dessa manipulação. Ninguém é controlado se não precisa ser controlado. Não existe, a vítima ela só existe porque ela precisa se manter no papel da vítima. Então todos esses conteúdos vão vir à tona de uma maneira muito dramática entre o próximo eclipse 30, segunda-feira, até o outro eclipse. Por quê? Porque o universo sempre nos ajuda. Eles estão levantando esse conteúdo do inconsciente, trazendo à tona para que 2 semanas depois, num eclipse solar, a gente olhe isso de frente e consiga fazer a transformação necessária. Por que eu tenho insistido nisso?
nesses vídeos de transformação, porque eu ainda bato de frente com pessoas que acham que a vida vai voltar como era antes. Eu ainda olho e encontro pessoas que acham que aquela maneira estava melhor. E eu ainda acho pessoas que acham que a culpa é sempre do outro, né? Não existe a culpa do outro, existe um acordo mútuo. Esse acordo mútuo precisa ser esclarecido para o ser consciente. A gente só está dentro de uma situação onde a situação não nos convém porque a gente está inconsciente em relação aos nossos aspectos, não é os aspectos do outro. A coisa mais fácil do mundo é a gente olhar para o outro e ver aquilo que a gente não quer ver na gente. É ou não é? Então vamos nos colocar de uma forma mais consciente possível, mais alerta possível, para que as intuições, para que as percepções, para que os sentimentos venham à tona sem tanta resistência. A gente não precisa ser perfeito, a gente precisa ser consciente. A gente não precisa acertar, a gente precisa aprender. É diferente, as posturas são diferentes. Então é isso que eu queria deixar, a dica para vocês do eclipse lunar que vai acontecer na segunda-feira, tá? Eu vou estar completamente antenada e espero que quem me segue também se alinhe e se conecte. Não é muito difícil, eu vou passar até no domingo, eu passo o horário direitinho, é muito legal. Se a gente fizer uma interiorização, ou se você gosta de fazer uma meditação, ou escrever algo, ou pedir para o seu mentor, ou para o seu protetor, enfim, né? Ou para o seu eu superior aqui dentro mesmo. É muito importante que esse momento esteja alinhado com aquilo que o universo está propiciando, porque o universo está nos dando essa energia. Nós não estamos submetidos a ela, nós fazemos parte dela. E essa nova consciência, ela precisa ser inserida, nem que seja inserida como normalmente é na marra, porque as pessoas resistem e se rebelam contra a mudança. E eclipse é mudança. Imagina que nesse ano parece que tiveram 6. Incrível, né? Mas a gente vai se falando. Fico por aqui e que vocês estejam sempre alinhados na luz.